Olá, pessoal! Nesse vídeo a gente vai trazer um pouquinho dos direitos que os empregados domésticos possuem. E aí, você sabe quais direitos que essa categoria tem? Vem comigo no vídeo que eu vou explicar tudo isso. Primeiro, pessoal, é importante a gente, na verdade, saber o que é um empregado doméstico. A gente tem muitas vezes aquela visão de que só a pessoa que cuida da limpeza da casa, da organização da casa, seria uma empregada doméstica. Mas, na verdade, não. Muitas pessoas, muitas funções podem se encaixar nesse enquadramento de empregado doméstico, como, por exemplo, um caseiro, uma pessoa que faz serviços gerais nessa casa, talvez uma enfermeira também que presta serviço nessa casa. Então, várias pessoas podem se encaixar, várias funções se encaixam nesse enquadramento de empregado doméstico. Outra coisa que também é bom a gente fazer uma distinção logo aqui no começo do vídeo é o que é um empregado doméstico e o que talvez seja então uma diarista. Muitas vezes eu vejo que acontece um pouquinho de confusão entre essas duas classificações, digamos assim. Então, para a gente não confundir durante o vídeo, o que é cada uma? Primeiro, o empregado doméstico é aquele que presta serviços de uma maneira contínua, por mais de 2 dias seguidos para a mesma casa, para a mesma família. Então, assim, essa pessoa, ela tem direito ao reconhecimento do vínculo, anotação na carteira de trabalho e os direitos que eu vou falar aqui na sequência. Já a diarista é aquela pessoa que presta um serviço eventual, que pode ser até 2 dias por semana, mas não mais do que isso. Então, não é uma coisa que ela vai aí com mais frequência a essa casa, é um outro tipo de serviço que a pessoa presta de fato. Para as pessoas, então, empregadas domésticas, mais de 2 dias por semana e de fato aí que tem uma recorrência, que tem direito então ao vínculo de emprego. Para essas pessoas que são então empregadas domésticas, quais são os direitos? Vamos a eles. Como eu já falei, o primeiro direito desse pessoal, dos empregados domésticos, é a anotação na carteira de trabalho. A gente já começa por aí a ver muitas irregularidades, porque eles têm sim esse direito de ter o vínculo de emprego anotado em carteira de trabalho, mas muitas pessoas não têm, Então já começa aí muitas vezes a primeira irregularidade que a gente vê, que é a falta dessa anotação na carteira de trabalho. Além disso, eles têm direito também ao salário mínimo. Muitas vezes precisa se consultar a convenção coletiva para ver o piso, da região que aquela categoria tem, mas se não, pelo menos o piso mínimo estadual ou então nacional do salário mínimo, tá certo? Então eles têm direito a esse piso salarial. Outro direito que eles têm é uma jornada de trabalho. Eles devem trabalhar no máximo 8 horas por dia e 44 horas na semana, assim como um trabalhador normal. O que exceder a essas 8 horas por dia ou então a essas 44 na semana são horas extras. Eles também têm direito de receber horas extras e com um adicional de pelo menos 50%. Claro que algumas convenções coletivas podem, inclusive, prever um adicional maior do que esse. Então, novamente, interessante consultar a convenção coletiva da sua região, do seu estado, para ver se há algum adicional maior aí para essa questão das horas extras. A empregada doméstica, ela também tem direito ao adicional noturno. Então, se ela trabalhar a partir das 22 horas, a partir das 10 horas da noite, até as 5 horas do dia seguinte, ela tem direito de, nesse período, receber o adicional noturno. Ok? Outro direito também, não pode haver uma redução salarial. Isso é contrário à lei para todos os funcionários que são CLT e também se aplica aos empregados domésticos, tá? Então não pode se falar em redução salarial, tá? A mesma coisa também acontece, esses mesmos direitos de um trabalhador normal, assim digamos, também acontece no momento da saída. Então, quando essa trabalhadora, essa empregada doméstica, esse empregado doméstico for demitido sem justa causa, ele tem direito de receber os mesmos direitos de qualquer outro funcionário CLT. O que entra dentro desses direitos aqui que eu estou me referindo? Aviso prévio, saldo de salário, férias com 1/3, 13º salário. Então são vários e vários direitos que vão ser pagos também no momento da saída. Assim como os outros trabalhadores, a empregada doméstica ela também tem direito a férias, então ela precisa descansar, usufruir de 30 dias de férias aí durante o ano. Isso é normal, inclusive o pagamento tem prazo para acontecer, tem que ser 2 dias antes de iniciar o descanso. Além disso, também tem direito
de FGTS, benefícios previdenciários como licença maternidade, licença paternidade. Então, é muito realmente similar a uma pessoa que é CLT, uma pessoa que, por exemplo, trabalha no comércio, que trabalha numa indústria. Vocês estão percebendo pelo que eu vou dizendo aqui, né? Tem direito à hora, tem direito a férias, tem direito à rescisão, porque de fato ela está vinculada, ela tem um vínculo de emprego, ela tem essa anotação na carteira de trabalho. Um diferencial aqui para a gente trazer a respeito dos empregados domésticos é que a lei é muito específica ao vetar, ou seja, ao proibir descontos relacionados à alimentação, vestuário, higiene, moradia. Então essas pessoas, essa categoria não pode ter esse tipo de desconto. Além disso, é vedado, ou seja, também é proibida a contratação de pessoas menores de 18 anos para exercer esse tipo de trabalho. A gente sabe que tem menor aprendiz, que tem pessoas, né, possibilidades aí da gente contratar pessoas menores de 18 anos para algumas funções, para alguns tipos de serviço. Mas aqui não se encaixa para empregado doméstico. Realmente, abaixo de 18 anos não pode ser contratado para prestar serviços domésticos, tá certo? Deixei talvez aqui a pergunta mais polêmica para o final do vídeo, que com certeza é a situação que vocês presenciam mais, que é uma empregada doméstica, às vezes acontece dela viajar com a família. E aí, como é que funciona o pagamento durante esse período que ela está viajando? Quais são os direitos? Será que ela tem algum direito ou não? Simplesmente ela está curtindo a viagem e não tem direito nenhum. Nada disso, tá, gente? Ela tem direito sim. No período em que ela estiver acompanhando uma família, ela vai ter o direito de receber um acréscimo de 25% sobre o valor da hora de trabalho dela. Então vamos supor aí que tem um salário cheio no mês, ela passou o mês inteiro viajando com essa família, vai receber um acréscimo de 25% sobre esse salário. Caso sejam algumas horas, né, viajou 2 dias por semana, aí se acresce então esse 25% proporcional às horas que realmente ela acompanhou essa família em viagem. Então tem sim esse acréscimo de 25%, justamente porque ela tá, né, quase que um adicional de transferência, porque ela está saindo da cidade, ela está fazendo um acompanhamento dessa família, então ela tem esse adicional que vai ser acrescido na remuneração dela. Além disso, é bem importante a gente lembrar que ela continua tendo direito de horas extras e também intervalos. Então ela precisa, né, é necessário que haja uma organização aí dessa família e também dela, que ela está acompanhando na viagem, para que ela consiga usufruir dos intervalos, pelo menos 1 hora por dia, no máximo 2 horas. Lembrando que às vezes a convenção coletiva também pode prever aí um intervalo de 30 minutos. Então, naqueles casos em que a convenção expressamente autoriza, é permitido. Mas se não houver, né, a regra geral é sempre pelo menos 1 hora. Então, inclusive em viagens, quando a doméstica estiver acompanhando essa família, ela tem direito ao intervalo intrajornada, que a gente chama, de pelo menos 1 hora. Outro diferencial dessa categoria é a questão do FGTS. Muitos funcionários CLTs, quando são demitidos, a empresa ela faz o saque do 40% da multa de 40% nesse momento. Mas isso funciona um pouquinho diferente com os empregados domésticos, porque a gente sabe que mês a mês vai sendo pago, né, 3,2% a mais. Então esse 40% acaba sendo dividido ao longo dos meses e o funcionário doméstico, quando ele é demitido, ele tem direito de fazer o saque de todo o valor que está depositado na conta de FGTS dele. Mas não vai haver nesse momento de demissão um depósito de mais 40%. Justamente porque ao longo dos meses em que o FGTS é depositado, já há esse acréscimo de 3,2%. Além disso, ele também tem direito ao seguro-desemprego. Então é necessário ver se ele preenche os requisitos do seguro-desemprego, a questão de tempo de vínculo de emprego, mas sim, ele tem direito também de pedir o seguro-desemprego. Espero que eu tenha trazido informações valiosas aqui para vocês, que tenham conseguido pegar quais são os direitos dos empregados domésticos, quem que é empregado doméstico, quem que é diarista. É importante a gente fazer essa diferenciação e de fato possui muitos direitos, né? Eu falei aqui entre eles no vídeo. Questão da saída, quais os direitos no momento da saída, da rescisão, horas extras, intervalos, né? A questão do FGTS, que é um pouquinho diferenciada. Então são muitos e muitos direitos que eu espero aí que vocês tenham conseguido pegar, tá certo? Fico feliz para quem ficou até aqui no final do vídeo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam também aqui no nosso canal. E para aquelas pessoas que ainda ficaram com dúvidas e precisam fazer contato conosco aqui no escritório, abaixo do vídeo tem um link de um formulário que vocês podem fazer contato conosco, tá certo? Forte abraço!